Oi, Roberto. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Eu acho que eu vou pegar um fone de ouvido. Tá muito barulho. Eu não tô ouvindo, não. Eu sempre prefiro usar o fone, por questão de ruído mesmo, mas eu tô ouvindo bem. Tá, peraí. Primeira live minha, sendo. Então, seja bem-vindo, hein? Obrigado. Acho que você vai Sendo gostar desse negócio. Vou pegar batizado, né, menino? Oi, exatamente. Vou pegar um fone ali, um outro. Que eu acho que tá esse certo. não vai dar certo. Olha, já tem gente se apresentando É, aqui. Gente, sejam bem-vindos, boa noite. Enquanto isso, enquanto eu pego, a gente chama o povo aí. a Fernanda. Um beijo, Fernanda. A Laura. Olá. Tá me Eu que vendo? tô. Eu que tive fora ou você que esteve fora por um breve momento? Eu acho que fui eu. O meu fone tá dando um trabalhinho pra conectar, entendeu? Ah, uhum. Mas eu não tô me vendo, assim, pra variar, não tô me vendo. Eu tô te vendo. Tá todo mundo vendo aí? Gente, que estranho, né? Ah, agora eu voltei. Bora assim mesmo, né? Vai com Tá esse barulho, ótimo, tá ótimo. gente. Barulho da vida real acontece. Só espero que não tenha nenhum vizinho com aquelas motos. Randandandandan, tá ótimo, né? Roberto, nossa primeira live juntos. Quero te dizer que é uma satisfação enorme dividir esse momento com você, Eu que tá? agradeço o convite, Primeiro de muitas, né? se Deus quiser. Eu também acho. Roberto, eu queria pedir para você começar se apresentando, assim, bem rapidinho. Uhum. Fala um pouco do seu trabalho, da sua formação. Tá. Então, eu sou psiquiatra, então, né, eu fiz minha graduação na Pontifícia Universidade Católica e minha residência em psiquiatria geral eu fiz na PACS, no Instituto de Psiquiatria. E mais recentemente, no final do ano passado, também concluí minha residência de psiquiatria da infância e adolescência em Brasília, na Escola Superior de Ciências da Saúde. Então, minhas formações são essas. E atualmente eu trabalho no Centro de Reabilitação de Dependência Química aqui do estado de Goiás, que é o CREDEC. E também trabalho na Prefeitura de Anápolis, né? Além do consultório estar sendo estruturado aí, né, beleza? Exatamente, vizinho, gente. Somos vizinhos de Vizinhos. Vizinhança, né? ok, né? Boa vizinhança. Tá. Gente, sejam todos bem-vindos desde já. Eu sou a Vinícius Drães, psicóloga clínica, atualmente fazendo mestrado em psicologia clínica e da saúde, especialista na infância, adolescência e fase adulta, análise aplicada do comportamento humano, terapia cognitiva. E é isso, perturbando o Roberto Maranhão, que está chegando lá na vizinhança. E aqui, idealizadora sobre Saber Cuidar, que é um espaço onde a gente vai trazer vários temas relacionados à psicologia, à psiquiatria, à pediatria, de uma forma simples e acessível. E hoje nós vamos falar sobre comportamento antissocial, com um enfoque em transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, né? E nós usamos como base para começar a falar desse assunto o caso do Lázaro Barbosa, que teve uma repercussão, eu acho que nacional, né, recentemente. Fui convidada pela TV, o Roberto também foi, só que o Roberto pediu para esperar um pouco, né? Que ele estava É, assimilando
a ideia. E É um assunto complexo. Eu acho que esse é até um desafio para a gente, né? Porque o transtorno de nossa, personalidade, de uma forma geral, ele é complexo de ser tratado, até o diagnóstico é complexo. Para ser muito, não feito é tão assim de um. simples. Não é tão simples, né? Eu recebi 4 convites, Roberto. Eu aceitei só um, porque eu falei, gente, no último já não dá mais, eu já não posso mais fugir, né? É Mas verdade. tem mais tempo também de planejar, né? De pensar, de estudar, dar uma resposta coerente, porque eu acho que enquanto especialistas, eu acho que todo cientista ou pesquisador ou aplicador da ciência precisa ter um cuidado mesmo com o que fala, especialmente temas como esse, né? Porque tem muitos mitos, né, Roberto? Eu gostaria de começar pedindo para você conceituar para a gente. O que que é psicopatia? O que que Uhum. é transtorno de personalidade antissocial? Ah, você acha, assim, na sua perspectiva, eu diria generalista mesmo, porque a gente não está aqui com o caso Lázaro Barbosa para avaliar, a gente não tem a ficha criminal dele, a gente não tem acesso ao histórico preciso dele. Olhando, assim, numa perspectiva mais geral, você acha que ele era um psicopata mesmo? O que que é um serial killer? Fala para o pessoal na visão da psiquiatria e depois eu falo na visão da psicologia e a gente vai aqui trocando essa ideia. Diz aí o que você tem para compartilhar com o pessoal. Tá. Então, assim, primeiramente, é interessante a gente caracterizar o transtorno de personalidade, né, de uma forma em geral, dentro dos diversos transtornos que a gente tem na psiquiatria. Hoje em dia, a primeira abordagem que a gente tem com relação aos diagnósticos na psiquiatria de uma forma geral, então são denominados transtornos, né? Então, o transtorno de uma personalidade seria uma alteração que foge da normalidade, né, ou foge do comum de uma personalidade para os extremos, né, que seriam que gerariam comportamentos disfuncionais. Então, o transtorno de personalidade antissocial está nesse contexto. Ele, muitos teóricos assim, né, desde que a psiquiatria surgiu, as personalidades elas foram sendo de diversas formas caracterizadas ao longo do tempo. Então a gente tem há muito tempo atrás aquelas definições que tinham, né, da pessoa flegmática, colérica, e que de certa forma era uma tentativa de você De é, explicar, def- né? isso, de você definir uma personalidade. Então, essas pessoas assim teriam características de certos tipos de personalidade. E isso que eu acho que é importante também, que a gente traz até hoje para os diagnósticos, né? Até a pessoa vai se perguntar para a gente assim, como que eu sei se eu sou psicopata ou não, né? Um certo comportamento que eu tive me rotula ou me dá o diagnóstico de sociopata e outro transtorno de personalidade. E como o diagnóstico a personalidade em si, então o transtorno, o adoecimento da personalidade, ele é um traço incomum da personalidade, do comportamento, né, da relação social. Então, essa pessoa que tem um transtorno de personalidade, de uma forma geral, ele vai ter, ter conflitos, né, seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos de trabalho, sociais, de uma forma geral. Às vezes, para atingir certas independências, né? Se a gente for para uma independência afetiva, né? Naquele transtorno de personalidade mais dependente. Então, de uma forma geral, a gente tem esses conceitos da personalidade, os transtornos de personalidade seriam esses adoecimentos dessa personalidade. Então, nesse contexto, a gente tem, que eu acho que muitas pessoas aí já ouviram falar, né? A personalidade borderline, a personalidade esquizotípica, o antissocial, o narcisista, que também é um transtorno de personalidade, né? Então, existem características que vão definir uma pessoa como um transtorno de personalidade narcisista e também o nosso tema de hoje, que é o transtorno de personalidade antissocial. Então, nesse contexto da psiquiatria, o transtorno de personalidade social, antissocial, ele está dentro dos transtornos de personalidade
que foge um pouco daqueles diagnósticos que a gente tem na psiquiatria de depressão, de transtorno borderline, de esquizofrenia. E aí, nesse contexto também, a gente pode... uma dessas diferenças, né, que traz até essas características, esses transtornos delimitados, na psiquiatria a gente tem um manual lá, né, a gente está acostumado, mas quem está na live que não tem esse contato, a gente tem, esse manual ele seria norteador, mas não um delimitador, um delimitador diagnóstico. Então, se a gente for dentre esses manuais, os mais utilizados são o do CID-10 e o DSM-5, né? E especificamente o do DSM-5. E tem o CID-11 também, mas o DSM-5 na área da psiquiatria, acho que ele é mais amplamente abordado. Então, dentro desse diagnóstico, os transtornos, dentro desse manual, os transtornos têm uma parte específica, que é longe desses outros transtornos, que a gente falaria de transtornos de humor, de disforias de gênero, de diversos transtornos. Por quê? Então, entende-se, assim, desde o início, desde que começou a ver o transtorno de personalidade, inclusive o antissocial, é que essa pessoa ela tinha um comportamento disfuncional, mas esse comportamento disfuncional, ele era tido como um comportamento que não era levado por uma incapacidade ou por uma dificuldade de compreensão social, né? Como uma pessoa, por exemplo, está tendo uma alucinação, uma pessoa que tem esquizofrenia, uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial e mata, ele tem um certo método, tem uma certa planejamento, né? Que a gente delimita como uma frieza, que uma pessoa que tem um transtorno de esquizofrênico não teria, né? Ele seria influenciado por uma alteração formal do pensamento, ou do conteúdo do pensamento, de uma forma geral. Então, todos os transtornos de personalidade estão aí, nesse contexto, né? De pessoas que têm alterações na personalidade que são disfuncionais e que geram um comportamento disfuncional e que tem um prejuízo social, né? Então, não necessariamente, Roberto, elas vão cometer atos criminosos, violências como homicídio, por exemplo, né? Porque eu acho que ficou muito mito, principalmente no caso do Lázaro, que essas personalidades antissociais necessariamente seria a própria psicopatia, e a psicopatia seria necessariamente matar alguém ou cometer crimes bizarros. Eu acho que houve muito essa confusão no caso do Lázaro, né? E ficou essa pergunta, né? Lázaro não era psicopata ou só tinha o transtorno de personalidade. Me dá um parâmetro, quer dizer, nos dá aqui um parâmetro que você acha. Você acha que ele é? Sim. Estão aí, gente? Tá me ouvindo? Voltou. Estamos te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Pode ir, fica à vontade. Pode então, a gente, dentro do transtorno de personalidade antissocial, assim, que a grosso modo a gente poderia dizer que é um padrão de desrespeito e violação ao direito dos outros, né? Então, assim, o direito dos outros ele é muito mais considerado para caracterizar esse transtorno do que o próprio paciente em si. Por quê? Geralmente essa pessoa ela tem comportamentos repetidos de infrações e que não necessariamente são crime e também que não necessariamente são homicídios, latrocínios e qualquer coisa nesse sentido. Então, nesse sentido, e até eu acho que é a mínima parte, eu acho não, né? Na estatística é a mínima parte, né? Essas pessoas que chegam a cometer esses crimes, a repercussão é grande, mas a incidência desse tipo da psicopatia, ela, dentro dos transtornos de personalidade antissocial, ela é baixa. Muito baixa. Eu até vi sua entrevista e eu achei interessante, que como você disse, né, que a colega perguntou, a repórter perguntou para você, como que a gente se proteger, se a gente está diante de uma pessoa que é psicopata, como que a gente identifica, e aí o que você colocou é que, na verdade, a gente convive com muitas dessas pessoas ao longo, né, da nossa vida, e nem sempre a gente vai identificar esses traços, né, porque depende, o que ela vai cometer depende muito do interesse dela, então talvez você não, o que você tem, ou o que você é, ou o seu cargo
no seu trabalho, a sua posição ali no trabalho não seja o alvo, o objetivo final Não dela. seja Então, interessante para ela, né? então ela vai se passar ali como uma pessoa agradável, uma Aham. pessoa que comete poucos deslizes, uma pessoa até de Uhum. certo ponto prestativa para você Muito e sedutora, né? sedutora. E nem sempre. Ela pode, às vezes, te usar de uma forma a conseguir o que ela quer, e não necessariamente você ser o alvo dessa, né? O final desse querer. Uhum. Então, pode ser que ela. Que, por exemplo, um colega de trabalho, às vezes, né, uma colega, um colega sociopata vai querer o cargo de um outro colega, então ele vai começar a denigrir a imagem desse colega para você, vai começar a implantar assim, ideias, né, errôneas a respeito desse colega e para você, para a empresa, para os chefes, tentar ao mesmo tempo tornar que essa pessoa fique insegura no trabalho, que ela cometa deslizes, ou até mesmo implantar deslizes na conduta dessa pessoa, com o objetivo Sim. final de ter esse cargo que ele almeja. Então, nesse sentido, a pessoa que é sociopata, que é um antissocial, ele nem sempre vai cometer crimes e crimes em série, né? E, Uhum. a questão é até um pouco mais embaixo do que a gente fala, porque Exato. e até falando mesmo da psiquiatria e da psicologia, né, Denilson? Se a gente fala de pessoas que cometem infrações, crimes e contravenções com sendo objetivas e assim, sem muito considerar a vontade alheia, essas pessoas elas têm uma certa certeza do que elas estão fazendo, onde elas querem chegar Um e tal. certo Então, planejamento, né, Roberto? Elas têm um planejamento muito coerente, assim, né, com os interesses dela. Acho que você falando isso me fez lembrar de uma revisão bibliográfica da revista da América Latina e do Caribe sobre os estudos uhum, nessas regiões nos últimos 10 anos sobre personalidade antissocial. E acho interessante o tanto que esse é um assunto que a gente precisa falar mais porque é uma questão de saúde pública. Se a gente for uhum, olhar em termos de dados, como você disse, é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Porém, e aí eu confirmei lá na entrevista que a incidência com crimes, principalmente com crimes hediondos e com estupros, por exemplo, ela é baixa em pessoas com uhum, psicopatia, por exemplo. Porém, pela repercussão que geralmente, né, midiática que tem em cima desses casos, fica uhum. parecendo assim que psicopata é aquele que mata e que a gente precisa ficar extremamente preocupado que vai, qualquer hora, perto da gente, vai ter uma pessoa super bizarra assim. E na Pronta para verdade, matar. exatamente. E na verdade, os estudos vão mostrar que a cada 25 pessoas, uma tem a chance de ter personalidade, transtorno de personalidade antissocial, ser um psicopata e não necessariamente ser um assassino em massa ou em série. No caso do Lázaro Barbosa, ele foi um assassino em massa, não em série, ou seja, ele não era um serial killer, né? O que tudo indica, não era. Ele não tinha um planejamento, ele tinha repetição de comportamentos bastante antissociais, mas ele não tinha um Uhum, planejamento muito bom, assim, no sentido assim, para ser considerado um serial killer, por exemplo. Era antissocial, era um psicopata e que no final aí teve um trajeto planejado no intuito do fim da própria vida. Os motivos pelos quais uhum. somente transtornada dele para explicar, né? Mas eu acho interessante que você falando isso me faz lembrar o quanto que esses estudos são muito claros no sentido de que convivemos muito com pessoas de comportamento antissocial, só que existem esses três níveis, eu estava avaliando isso, né? Que é uma coisa que a gente não fala, que são desses níveis. Existe aquele psicopata de nível mais leve, em que ele é mais o sedutor social, ele busca muito convencer as pessoas de que ele tem razão, de que elas precisam fazer o que ela está sugerindo, que ela consegue convencer um grupo a uma vontade que, no fim, não vai beneficiar o coletivo, vai beneficiar só Uhum. ela, né? E tem uma dificuldade
muito importante de reconhecer que está errado, de reconhecer que o que está fazendo é um prejuízo coletivo. E geralmente esses casos, se envolver algum tipo de violência, geralmente é só com animais. Ou seja, até chegar no grau 3, que é uma psicopatia mais grave, tem que ter muita história aí de exposição à violência intrafamiliar, questões sociais. Tem que ter um histórico muito ruim, né, Roberto, para chegar a esse grau. E aí, tem uma genética aí. Isso. Tem uma genética importante aí, né? E nesse sentido, até a gente percebe uma genética importante também relacionada às dependências de uma forma geral, também ao uso de drogas e alcoolismo. E também... Você pode explicar pra gente, assim, nessa genética, que, por exemplo, pelos estudos dizem que tem um fator filogenético, né? E que ele vai ficar ali como qualquer outro transtorno, predisponente a ser despertado por essas variáveis de violência, de contexto familiar com violência, exposição à violência sexual na primeira infância e diversos fatores sociais que podem ser críticos e trazer à existência, né, toda essa gravidade. Mas dá para você explicar para a gente como que é isso? O fato da literatura citar que lá na adolescência que parece que realmente que consegue fazer um diagnóstico preciso. Como que é isso? Então, de uma forma geral, os transtornos de personalidade, eles são, como a gente falou antes, alterações da formação da personalidade, né? Alterações doentias mesmo da formação da personalidade. Então, quando a gente vai definir esse transtorno, quando você tem a definição do transtorno de personalidade, a gente tem que o diagnóstico ele é feito do transtorno de personalidade antissocial em si, ele tem que ser feito no final da adolescência e início da fase adulta, porque seria o momento ali que a gente consegue definir melhor uma estruturação formada da personalidade. Então, até então, antes disso, a gente tem outras instituições psiquiátricas, né, outros nomes para o que a gente pode vir a ser uma personalidade antissocial na vida adulta. Nesse ponto, a gente pode perceber que a gente percebe ali que uma outra uma outra entidade nosológica da psiquiatria que a gente percebe que pode levar ali no início da vida, nos primeiros anos de vida, é o transtorno opositor desafiador, né, na psiquiatria da infância. Então, o transtorno opositor desafiador de risco, né? Já é um fator de risco. Ter esse transtorno na infância e na adolescência já é um fator de risco, né? Assim, mas tentando descrever para o pessoal que comportamentos seriam esses, né, que agregam a esse transtorno desafiador opositor, por exemplo, que é um fator de risco para um comportamento antissocial, um transtorno de comportamento antissocial ou de personalidade antissocial, por exemplo. Assim, o importante, antes, somente assim, a gente passa a fazer essa trajetória só para deixar claro que, assim, quando a gente fala que a gente pode estar com um transtorno de personalidade, a gente pode gerar até uma certa desconfiança, assim, das pessoas com relação aos outros. Então, no final das contas, a gente tem ele... Não é o objetivo, né? Apesar de eu ter colocado aquele suspense na chamada. Mas, assim, não é. Mas, então, o transtorno opositor desafiante, né, que é o transtorno opositor desafiante ou opositor desafiador, é que o paciente ele tem que ter um humor mais raivoso, ele vai ser um humor irritado, ele vai ter um comportamento... Então, vamos pensar, eu acho mais fácil, esse diagnóstico ele não é feito só na infância, mas ele tem um certo limite ali de idade para o diagnóstico, mas a gente pensar numa criança, talvez... seja mais fácil. Então, a gente pensando numa criança que é raivosa, irritada, ela questiona e desafia, geralmente figuras de autoridade. Esses comportamentos são comportamentos que estão presentes aí. A gente falando da personalidade antissocial, então a gente teria uma pessoa que tem um transtorno opositor desafiante de uma forma mais grave. Então, o que é o transtorno opositor desafiante de uma forma grave? É uma pessoa que tem esse humor, esse tipo de comportamento questionador desafiante com figuras de autoridade, que em casa seria a mãe, o pai, na escola, os professores, em outros contextos também, né?
por exemplo, na igreja, o líder espiritual, e, enfim, em vários locais, né? Então, assim, o Só que transtorno essa opositor desafio. oposição, ela é extremada que a maioria. A gente não está falando só de um comportamento crítico, uma recusa, uma oposição natural de Isso. sobrevivência. Então, a necessidade de uma certa persistência desse comportamento é importante para o diagnóstico, né? Uma criança que questiona um professor em sala de aula, num Barganha contexto... muito. Por exemplo, uma criança, um adolescente até que tem um comportamento questionador, ele não necessariamente vai ter nem um comportamento opositor, né? Esse adolescente que a gente está falando, ele vai falando, por exemplo, dessa raiva, dessa irritação, ele vai isso tudo que a gente fala é com frequência. Então é um comportamento frequente, é reiteradamente em vários contextos por um tempo importante, que no caso do critério aqui seria 6 meses, né? Do transtorno opositor desafiador. Então essa criança ela vai perder a calma com frequência. Ela geralmente vai ser sensível e facilmente incomodada, né? Ela vai ter um sentimento raivoso e ressentido. Como eu já falei, questionar as figuras de autoridades em vários contextos. E vai incomodar as pessoas de forma deliberada, né? Propositalmente. E também, geralmente, culpar as pessoas pelos seus erros, né? Ela não reconhece os erros e acaba culpando um coleguinha, por exemplo. Vai ser aquela criança que vai fazer bullying na escola. É importante a gente também ver que essa criança, provavelmente, ela vai ter problemas de relacionamento, então ela não vai ter muitos amiguinhos, né? Ela vai ser uma criança mais isolada. Não, as tentativas de interação social vão ser mais frustras e geralmente vão gerar um incômodo para os colegas. E nesse contexto, nesse contexto do transtorno opositor desafiante, essa pessoa, né, essa criança, ela não vai se tornar uma personalidade antissocial assim, papum. Então, É uma o que a história. gente tem é uma história. E o que a gente tem que perceber também é que existem perfis, né, desse transtorno que vão mais para um diagnóstico que podem indicar a gravidade desse diagnóstico, por exemplo, pode indicar um fio condutor para uma personalidade antissocial no futuro. Roberto, Algumas características... Oi. eu acho que é importante também falar sobre que a gente vê muito na clínica a dificuldade de controle inibitório, de controle de Exato. impulsos, né? Uhum. A grande fragilidade em lidar com frustrações, assim, e é numa sequência, numa frequência muito diferente dos demais, assim. Você vê que é uma criança Exato. extremamente sensível. E quando ela é frustrada, o nível de irritação, de sofrimento e desorganização emocional e comportamental é evidente, assim. E eu já Uhum. recebi crianças assim no consultório de passar mal, de ter crise de enxaqueca, né? De ter respostas corporais importantes no momento da crise de raiva. Quando você vai avaliar o Crise de motivo, fúria, né? as crises de fúria, na verdade, né? A gente até brinca assim, hoje você se sentiu igual o incrível Hulk, não é porque é forte, mas porque é furioso, né? Uhum. E aí a gente ensina a criança a quantificar quantas vezes você se sentiu assim. Você vai vendo que essas crianças com o transtorno de desafio e oposição, elas têm isso numa frequência absurda, né? E Exatamente. a dificuldade de espera é enorme, não é isso? E também num padrão que não... Todas as características que a gente falou, a gente tem que levar em conta a idade da criança, né? E o contexto, porque a criança mais nova, ela tende por uma própria imaturidade emocional, né? Do E desenvolvimento do lobo psíquica também. frontal e psíquica, ela vai ter um controle inibitório menor. Então, assim, a gente tem que avaliar esse comportamento no contexto de crianças que também da mesma idade dessa criança esperariam ter. A gente não vai achar que uma criança com 3 anos ou menos, antes de conversar, Ou até ter... 5 anos, né? Ter muito controle inibitório, ou esperar lindamente as coisas da vida. A gente adulto tem dificuldade de espera, né? Tem a dificuldade de controle Exato. inibitório, né? Mas aí você pega uma criança de 9, 10 anos que tem uma crise de fúria, porque, assim, com uma sequência importante, por motivos que aparentemente outras crianças não sofreriam,
E se sofrer Uhum. não seriam com aquela intensidade, já é um fator de risco importante, né? Exato. Eu acho que uma característica importante também para a gente pensar num quadro mais grave, quando a gente fala em quadro mais grave do espectro opositor desafiador, a gente fala de comportamentos, por exemplo, como com índole vingativa, né? Crianças que são vingativas, como a gente usa o termo maquiavélicas, quanto mais cedo esses comportamentos surgirem, são sinais de gravidade para a gente. Então, crianças, às vezes, menores que 5 anos, têm comportamentos de prejuízo e sem remorso, sem pouco um contexto afetivo, né? Ele vai, às vezes, prejudicar o coleguinha, fazer um bullying ali na escola. E desde a primeira infância ali, mentir para a mãe que fez, negar, tentar fazer com que com que aquela situação volte para ela, né? Ela fazer aquela virada emocional, né? Ela deixar de ser a criança que fez bullying para ser a vítima da situação. Então, esses comportamentos que são mais planejados, como a gente usa o termo frios mesmo, são questões que a gente tem que ficar atento nessa criança e ver como que esse comportamento vai se evoluir. Então, nesse contexto, essa criança opositora, na maior parte das vezes, ela não vai ser antissocial, né, Denilson? Exatamente, A maior exatamente. parte desses diagnósticos, eles acabam sumindo ao longo do tempo, com a maturidade, né, da criança. Então, dentro desse diagnóstico, a gente pode encontrar outros transtornos também. A gente pode encontrar a criança que tem um transtorno TDAH, que é o Sim. transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então que ela vai ser impulsiva, e que às vezes nessa impulsividade dela, ela vai ferir ali as vontades das pessoas, ela não vai saber esperar, ela vai empurrar o coleguinha e tudo mais, e nem sempre isso quer dizer que ela é uma criança fria, calculista e vai se tornar um sociopata no futuro. Né? Até porque quando a gente está falando de comportamento ou de personalidade antissocial, a gente está falando de características predominantes. Por exemplo, Uhum, mesmo na infância e na adolescência, e principalmente na adolescência, que eu acho que isso fica mais evidente, que é um momento muito social, né? uhum, O social tem um fator muito importante no desenvolvimento psíquico da adolescência. Mas se eu pego um adolescente, um adulto, e predominantemente ele é prejudicado em suas relações, os seus interesses são poucos coletivos, uhum, ele tem muita contraposição ao bem-estar social, muita dificuldade de reconhecer os erros e que está prejudicando alguém, a dificuldade que inclusive a própria família vai perceber, né? De expressar os afetos de uma forma emocionalmente mais aceitável, eu diria, socialmente, né? Porque cada um tem uhum. características, né? Cada família tem um jeito de expressar afeto. Mas como são esses afetos? Que tipos de comportamentos agressivos esse indivíduo já se envolveu? Que não necessariamente é um crime, mas é uma agressividade verbal, um prazer dessa agressividade verbal, né? De deixar o outro Uhum. mal, de falar coisas que são ofensivas, ainda que não usem uma tonalidade verbal alta, mas a pessoa está usando palavras ali que foram pensadas e planejadas para magoar, e isso acontece numa frequência, com um planejamento. Eu acho que é muito importante a gente avaliar esse todo, né? Tem a história e tem a frequência e predominância desses comportamentos, né? Então, É, eu acho que é até interessante comentar nesse sentido da questão social, que a gente chega na época. A gente tem vários momentos aí de se discutir transtornos durante o ano, né? Inclusive o suicídio. E assim, em sim, uma dessas oportunidades, eu pude dar uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e uma das perguntas foi se o bullying não era uma frescura, né? Se a contexto do bullying era uma frescura. Então, naquele momento, eu respondi para o lado de quem sofre o bullying. Mas se a gente for parar para pensar também no lado de quem pratica o bullying, né? Então, exato. a gente está diante de crianças e adolescentes que têm alterações comportamentais, né? Então, são Que crianças que podem vão... ter desordens de comportamento antissociais, e aí Isso. sim ser um fator de risco para ser um futuro psicopata, para Ah, ter comportamentos criminosos importantes, mas a gente está falando de fator de risco, né? Antes de chegar na isso. psicopatia, o que passa, né?
passa por um transtorno de desafio de oposição, passa, né? Conduta, né? Um transtorno de conduta. Transtorno de conduta. Um adolescente que... de perversidade muito alta, né? Dificuldade de relacionamentos importantes, né? E isso a gente vai vendo de uma forma muito coerente na vida do sujeito. As relações dele são relações de fracasso. As queixas são de fracasso social importante. Roberto, E assim, pensando no... Oi. você tá vendo uma pergunta aí? Eu não tô enxergando. Tem como evitar dessa criança se tornar um adulto psicopata? Então, eu vou começar. Posso começar, Benício? Claro, fique à vontade. As honras da casa. Obrigado. Então, nesse contexto desse comportamento opositor desafiante que vai ali sinalizar para a gente um possível futuro transtorno de conduta, né, no início da adolescência, que é por volta dos 10 anos de idade, até o final dessa adolescência, 16, 17 anos, a maior parte dessas crianças estão já de princípio. A estatística diz pra gente que a maior parte dessas crianças que tiveram esse diagnóstico, tanto de opositor desafiante quanto de transtorno de conduta, a maior parte delas não vão evoluir para um transtorno de personalidade antissocial. A maior parte, e assim, é uma porcentagem importante, mais de 90% dessas crianças. Então, nesse contexto... A gente não desespera, a gente não desespera. Aí, nesse contexto, como que a gente evita, né, que uma criança siga por esse caminho? Então, eu acho que você falou lá na entrevista, né, Benício? Achei importante você falar do contexto familiar. Então, se a gente for pegar uma porcentagem, uma prevalência, né, do diagnóstico de transtorno de personalidade, a gente vê uma prevalência grande em população carcerária, e uma prevalência grande também em pessoas que fazem tem algum tipo de transtorno, dependência química, né? Ou de álcool, enfim. Eu acho que os pensamentos inversos, eles são importantes. Então, a gente pensar que essas pessoas que têm esse diagnóstico, elas têm mais propensão a cometer crimes, então está lá na população carcerária, assim como ter algum tipo de dependência. Por quê? Porque o nosso cérebro ali, a região frontal, o córtex órbito frontal, principalmente a direita ali, está muito relacionado com o nosso impulso. Então, se a gente tem uma dificuldade no controle dos impulsos aí, nesse sentido, né? Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que comete um crime ou uma agressividade extrema de forma deliberada e às vezes em ataques de fúrias frequentes e tudo mais, as pessoas também têm grande chance de ter transtorno de dependência. Então, nesse caso, é o mesmo caminho, né, ali no cérebro que tá permeando isso. Mas o contrário também é importante. A gente tem que pensar também que essa população carcerária é uma população socialmente mais, de uma forma geral, desprivilegiada. Então, o que você falou na entrevista, né? A criança ser exposta à violência, né, precocemente, então não só violência sexual, psicológica, privação, né, privação de afeto. Então, tudo que a gente vai falar aqui de fatores de risco, talvez a gente poderia pensar no oposto, né, para a gente tentar levar essa criança por um caminho que fuja desse diagnóstico. Então, assim, a gente tem que ter eu acho que até eu acho que vale a pena você falar nesse caso, Benício, aqui, da criação com afeto, aquelas coisas que... Sim, vamos lá. Gente, enquanto eu vou falando aqui, vocês podem colocar as dúvidas, que a gente vai ter pouco tempo a partir de agora, acho que uns 15, no máximo 20 minutos, mas coloquem aqui as dúvidas, o Roberto tá afiado, vocês estão vendo isso, né? Afiado para responder vocês. Bora lá. Antes só de responder, quem quiser ter acesso a essa entrevista, gente, está na página aqui do Sobre Saber Cuidar. Eu publiquei hoje no IGTV do Sobre Saber Cuidar a entrevista que eu dei à TV sobre o caso Lázaro Barbosa, tirando essas dúvidas mais específicas. Aproveita e curte, compartilha, né? Então, bora educar, né? Bora educar. Bora contribuir com informações que não são fake news, são ciências. Exatamente. Muitas ciências envolvidas. Bora lá.
Quando eu estava respondendo a repórter, Roberto, sobre as variáveis, foi até difícil explicar, né? Porque essas entrevistas são muito rápidas. Que o Uhum, afeto não é simplesmente a ter ou não ter amor, né? De pai ou de mãe. Porque uma das entrevistas mesmo, a mãe do Lázaro até falou, ele foi muito amado, eu dei muito amor por uhum. ele. Mas só que esse mito social de que transtornos, principalmente de personalidade, tem a ver com uma ausência de amor, isso gera uma angústia social, especialmente familiar, muito grande, né? E uma culpabilização familiar que não vai resolver o problema. Porém, quando a gente vai olhar, por exemplo, a história do Lázaro, é uma história assim de muita pobreza, 17 filhos, como é que dá atenção a 17 filhos, como é que acompanha o desenvolvimento de 17 filhos, como é que faz vínculo e um apego de qualidade com 17 filhos, né? E assim, na literatura tem isso, né? Famílias grandes, assim, com vários Exato. filhos, vários irmãos. Exato, porque assim, é uma dimensão assim, natural que o ser humano não vai conseguir ter um apego de qualidade com tanta gente ao mesmo tempo. É muita demanda. E ainda que essa mãe amasse e ame infinitamente o seu filho, não é uma questão de amor, é a qualidade do apego, o tipo de apego, né? As Uhum. questões sociais dessa família, o que é que essa família considera como importante para a saúde mental, para a saúde física, a qualidade da educação, né? O acesso à educação, como que essa criança foi exposta à violência social por etnia, por condição socioeconômica, por ser extremamente pobre, né? Tipo de bullying que essa criança passou, tipos de violência que talvez a própria mãe não soubesse que ele tivesse passado, que ele tivesse vivido, né? A A valorização aquela valorização do desempenho, né? Sempre relacionado ao ganho e não a um comportamento afetuoso, né? A mãe sempre vai elogiar a criança por notas boas, mas não por né, um ajudar um colega. Exato. E não porque ela é, né? Assim, e a Isso. dificuldade que é com esse número de filhos, você perceber o desenvolvimento social. E tem uma coisa também que eu acho que a gente até precisa falar aqui mais vezes, fazer mais lives sobre isso, Roberto, no intuito de desmistificar questões sociais importantes que irão afetar a saúde mental, como por exemplo. Quando a gente chama o bullying praticado por uma criança ou adolescente, o pai e a mãe da criança e do adolescente que pratica bullying, como eu já ouvi isso diversas vezes no consultório, mas é só brincadeira de criança. Matou o animal, não, mas isso acontece. E você vai relevando por não conhecer aquilo como fator de risco. As famílias Uhum. não têm noção de fator de risco. Eu acho que é o nosso papel enquanto profissionais da saúde mental ensinar sobre fatores de risco. Aquela família, nitidamente na entrevista, a tia também deu entrevista, achei interessante a forma como ela fala, assim, é muito simples, eles não tinham noção dos fatores de risco que eles estavam. Eles não Uhum. tinham dimensão, né? A própria parceira dele, né? A própria. Mas isso é muito interessante Pode você falar da falar. parceira. Porque um comentário que esteve assim, né? E eu ouvi muito assim, até aqui em casa. Ele tinha filho, parece que ele gostava, né, da filha, ele era carinhoso, a ex-esposa comentou que ele era carinhoso com a filha. As pessoas têm essa impressão de que a pessoa o sociopata, o Ou psicopata, não tem nenhum psicopata, afeto, né? ou vai ser frio com Ele, todo com mundo, todo né? mundo, não gosta de ninguém. Ele vai passar por cima de todos e sempre. É o mito, Olha, né? é um mito. Geralmente o que a gente observa é mais um afeto restrito a poucas pessoas do seu vínculo. Exato, assim. A repórter até perguntou isso. O psicopata é uma pessoa que não sente, não tem emoções. Eu falei, possível, né? Não É. existe um ser humano que não tem emoções e sentimentos. Agora, existem pessoas que para ele vai ser muito interessante ter aquele afeto, aquele envolvimento, como todo mundo tem uma seleção social. E ele tem a seleção social dele, só que é extremamente restrita, né? É. Eu acho que é E é por isso que importante. a mãe fala, mas eu não percebi que meu filho é assim, né? Não Quem está era e mais não pro? era. É.
Tanto que no Exatamente. meio dos crimes ele ligou para a mãe para perguntar como ela estava. Ó, a noção do cara. O cara sai É, destruindo famílias, cometendo crimes bárbaros e hediondos e liga para a mãe: Mãe, como é que a senhora tá? exatamente. E ela fala: Como assim eu estou? E ela fala isso na entrevista: Você não pergunta como estou. Ou seja, porque para essa mãe é difícil olhar do outro lado da moeda. Ver esses Uhum. fatores. Ela não teria condições para enxergar isso sozinha, pelo tamanho da família, pela condição socioeconômica, pelo acesso à educação, o tipo de educação que ela teve e pelo desconhecimento social e saúde mental. É. Porque assim, a gente está no nosso consultório vendo que famílias, inclusive pós-graduadas, gente que tem 2 graduações, que também não conseguem enxergar, porque a saúde mental não está na educação básica, não é ensinado Uhum. da idade, né? São competências intelectuais, né? Todo mundo quer Exato, saber do QI, da inteligência do filho, exato, né? exato. Mas saúde mental ainda está escasso, né, Roberta? A gente precisa. É, Mas sobre saber ah, cuidar para isso, né? estamos aí, vamos tentando, né? Roberto, responde a Carolina Maranhão. Maranhão. Então ela pergunta aqui: gostaria de saber qual é a saída no cumprimento de pena para casos de crimes graves de psicopatas. Ele é um inimputável ou não? Deve ser interditado para ser internado por tempo indeterminado? Olha, quando a gente faz a avaliação, e isso é até interessante dizer que os sociopatas e os psicopatas não vão bater nas portas dos nossos consultórios, né? Então, os profissionais que são da área forense, eles vão ter muito mais contato, tanto a psicóloga forense quanto o psiquiatra forense. Porque, geralmente, eles são chamados a fazer, enfim, baterias de testes e para delimitar, para caracterizar essas personalidades, né? Então, muitas das vezes são pessoas que eles são chamados para ter para fazer esse tipo de avaliação de uma forma até retroativa. E quando são obrigados, eles não chegam nos consultórios porque eles não reconhecem que eles estão errados. Isso. E, inclusive, tem alguns que chegam a pensar que estão limpando a sociedade de algo mal e Ah, eles estão sendo justos, né? Tem essa visão quase que missionária. Então, vale enfatizar isso, né? é. Eles não Então, são assim, nesse contexto, eu acho que, não juridicamente, mas pela questão da competência, talvez, em autogerir, né, não digo competência emocional, né, talvez essa pessoa tenha um repertório emocional, uma resposta emocional baixa e pouco, e longe de ser uma coisa minimamente adequado para o convívio e sociedade, né, à toa que ele está lá onde ele está. Mas acho que, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que considerar essas competências da pessoa, por mais que a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial tem até características anatômicas enfim, neurobiológicas e de neurotransmissores, e assim, nenhuma dessas características são diagnósticas, né? Para a gente deixar claro, até o momento a gente não tem nenhum exame para dizer que a pessoa é sociopata ou não. Muitos indícios ali em região frontal, órbito frontal, mais à direita, relação da amígdala com essa região. Mas eu acho trabalhando que em no contexto. hipóteses, né? Isso, a gente vai trabalhar as hipóteses, e nesse contexto de competência, eu acho que, bom, essa pessoa, ela é uma pessoa que causa um prejuízo social e a tendência, Importante. se a gente for falar de tratamento, os tratamentos geralmente medicamentosos em si, eles... outra coisa interessante também, é importante a gente dizer, porque as pessoas acham que o paciente com transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, ele não vai deprimir, ele não vai, Não vai né, ter não vai transtorno de ansiedade, de ansiedade, e não isso vai não é sofrer, verdade. não vai Né? sofrer, Inclusive, não vai ter angústia. Tem um, isso, inclusive, né? é importante até a gente tratar essas comorbidades psiquiátricas, porque talvez elas estejam acentuando esse traço de personalidade, né, dessa pessoa. Esse traço não, esse diagnóstico completo, né? E na questão de traço, é importante a gente falar também que muitas pessoas têm comportamentos antissociais e não são, não tem esse, né, escopo total do transtorno de personalidade antissocial. Mas no contexto de responsabilizar, a gente entende que a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, ela
tem, ao meu ver, na minha opinião, ela, e isso é uma coisa assim, nem como psiquiatra forense, que eu não sou psiquiatra forense, mas ela tem uma capacidade de entender o que ela está fazendo, e então Sim, eu acho que a inimputabilidade não seria o caso. Mas não quer dizer que ele não tem que ser tratado, né, Melissa? Eu acho que até no ponto de vista da psicoterapia, o tratamento tá até mais avançado nesse sentido, né? Assim, não tá, tá. difícil, mas Mas quando é prevenção, né? Ou ah, redução de sinais e sintomas precoces, como por exemplo, quando chega no nosso consultório, está no início. Está no início. uhum, Está no início, tem muita coisa para se fazer, mas quando está já no transtorno já muito presente, muito forte, essa pessoa já saiu da terapia, já abandonou, e é isso que a literatura mostra, né? Que o abandono dos cuidados em saúde mental é muito alto nessa população. Primeiro porque eles racionalizam muito, muito a ponto de acreditarem tanto nesse mundo construído, né? Nesse mundo meio WandaVision de realidade autocentrada, que eles não aceitam nenhum tipo de um olhar externo no sentido de mostrar a própria vulnerabilidade. Eles evitam a exposição da vulnerabilidade. Eles não querem entrar em contato com a própria vulnerabilidade, porque, uhum, inclusive, eles não têm maturidade psíquica para lidar com a própria vulnerabilidade. E psicoterapia, eu digo que é um ato de coragem, assim. Você vai lá e uhum, vai se desnudar mesmo, né? Para fazer uma exposição dos seus fracassos, das suas fragilidades. E uma pessoa, quando está, assim, num grau moderado a grave desse transtorno, ela não aguenta, ela não suporta isso. Então, ela vai viver em busca de realizar esses seus desejos, sejam eles cristãos ou não. Então, assim, uhum. no nosso país a gente não tem um sistema prisional e nem educativo que favorece muita redução de danos e nem muita prevenção, lamentavelmente, né? Esse é até um questionamento social, que eu acho que a gente, a verdade é que a gente não tem uma resposta precisa para isso, porque a gente, no nosso país, a demonstração da literatura científica ainda é muito baixa, né? Ainda é muito baixa para dizer assim, qual é o perfil de transtorno de personalidade do brasileiro, por exemplo. O que pode ser É, feito pelos tratamentos, em termos de medidas sociais, de prisão. Inclusive, os estudos que falam sobre prisão mostram que assim, tem uma dificuldade de relacionamento até dentro da própria cadeia, né? Tem uma dificuldade assim, exato. importante, porque eles se sentem muito autocentrados, narcisistas, egoístas, egocêntricos, assim, e eles Vincula um querem. pouco. Exato mesmo. É difícil socializar até dentro da cadeia. Exato. Até as normas sociais que são impostas ali, no convívio deles ali, ele acaba transgredindo aquelas próprias, que são Ali ele é um normas. grande transgressor, né? Se ele não fugir, ele vai transgredir muito ou fazer um alvoroço e Não, tentar conduzir aquela população, inclusive, né? não. E Roberto, aí essas vamos coisas vão sendo. Ah, tá. ao nosso tempo. Tá Que acabando? triste. Que hora que Tá a gente acabando. começou? Tem muita coisa para falar, né, Benilza? Eu queria só. Eu acho que eu vou Finaliza falar aí. alguns segundinhos. Alguns segundinhos. Não, Vai vou lá. deixar você finalizar. Mas Não pode essa falar. pergunta, a segunda parte da pergunta da Carolina, que foi se Uhum, eles têm que ser interditados por tempo indeterminado, né? Então, assim, com uhum, relação à sentença que ele vai receber, acho que é muito difícil a gente falar, mas a gente vê, e alguns estudos aí que a gente tem atualmente, é que no transtorno de personalidade em geral, algumas personalidades, né, a gente, no DSM lá, mais pra frente a gente pode até falar disso, mas no DSM existem grupos de personalidades, A, B e C. Então, no caso da personalidade B, que seria que o antissocial estaria nesse grupo, teria uhum. uma certa, como é que fala? Uma diminuição dos sintomas que caracterizam os transtornos ao longo do tempo. Mas isso levar a pessoa sair, ou enfim, isso chegar a esses estudos para liberar a população carcerária e tudo mais, eu acho que
tem muita coisa a ser estudada ainda, né? Muito, muito, muito. O ser humano é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? É. E aí, deixa um recadinho para o pessoal aí, para a gente Não, com finalizar. relação... eu quero agradecer primeiro, né, o convite, hein, por se ciceronear essa conversa, muito É importante, a da sua casa. experiência. Você é da casa. E, bom, se vocês tiverem contato com um psicopata e puderem Sai correndo. identificar, Sai correndo. não, enfim, não vamos, não A vamos, gente não tá à tente, né? vontade. Aham. Não, não tente insistir num relacionamento, talvez, mas de uma forma geral, eu acho que a melhor forma de você se safar, ou sei lá, né, não ser alvo de um, é você ter o objetivo claro das pessoas que estão ao seu redor, né? Você perceber o afeto e esse objetivo claro, o que elas querem com você, né, de uma forma geral. E se você não achar que não conseguiu delimitar isso bem, ou o mínimo confortável para você estar ali naquele relacionamento, você cascar fora, né? O benefício da dúvida é todo Se seu e nunca da outra protege. pessoa. Se protege, né? Se protege. É isso. Gente, muito obrigada, Roberto, muito obrigada. O meu recadinho aqui para vocês é especialmente para relacionamentos amorosos, né? Eu nunca gostei dessa expressão, acho ela muito pobre para relacionamento, mas enfim, é o que é usado, né? Para relacionamentos amorosos, porque é uma queixa muito frequente no consultório. Geralmente os parceiros ou as parceiras de pessoas com personalidade antissocial é que vão aos consultórios, né? É. Eu recebo muito isso no consultório. E as relações abusivas já é um sinal que você está envolvido com alguém perverso. E a perversidade já é um comportamento importante para desconfiar, principalmente na repetição. Aquela relação que não muda, a outra pessoa não melhora, ela sempre está ali tentando te fazer se sentir a pior pessoa do mundo, que você nunca é suficiente. E tudo que você faz para aquela pessoa não sacia, ela não se realiza, né? E quando ela é confrontada, a violência é assim a primeira opção. O comportamento é muito desorganizado, né? Quando está furioso. Então, acho que principalmente nesses relacionamentos precisa ter um cuidado, uma observação diferente, porque acho que o comportamento antissocial ele é mais presente nas relações amorosas. E acho que o prejuízo está mais em relações amorosas. Só que o conceito de amor, de apego, de vínculo em nossa cultura está tão prejudicado que essas relações têm aberto assim, mão de valores muito importantes em nome de um tal amor, né? E relações muito doentias. Eu estou recebendo uma consultório assim, cada vez mais relações doentias. Eu sei que você também. A gente até acha estranho quando uma relação é boa, é saudável, né? Então é Importante isso. Eu colocar acho que a nesse gente cuidar ponto das nossas relações. Sim, que quando vai se pode caracterizar falar. a personalidade antissocial, tem-se que essas pessoas, de algum momento, a maior parte dessas pessoas, elas já tiveram relacionamentos frustros. Então, essas pessoas, por mais que elas sejam pessoas mais frias, mais calculistas, é uma população que já em algum momento se relacionou e que em certa medida esse relacionamento não foi para frente pelas características doentias da personalidade dela. Então a gente Exato. pode estar se relacionando com uma pessoa que é antissocial, Sim. né? Porque Mas, essas gente, pessoas se durmam bem. relacionam. Roberto tá assustando vocês. Durmam bem. Foi muito bom, Roberto. Vamos marcar outras vezes, tá? Vamos sim. Quinta-feira vai ser com a doutora Camila, Roberto, falando sobre isso, Sim. especialmente na infância. Você aparece, tá? Ótimo, claro. Vou estar aqui fazendo várias perguntas. Gente, muito obrigada. Deixa pra gente o seu feedback, o que você achou nessa live. Se for compartilhar no Stories, marca a gente. Deixa lá recadinho de contribuições para nossa página. Que tema você queria ouvir que a gente falasse aqui?
tem eu, Roberto, doutora Camila, alguns psicólogos também maravilhosos, excelentes, lindos, e uma pediatra maravilhosa também. Deixa aqui as suas sugestões e muito obrigada por esse momento. A live vai ficar gravada no YouTube do Sobre Saber Cuidar, que a gente vai deixar o link depois para vocês acessarem. Mas ela também vai ficar salva no IGTV do nosso Instagram. Roberto, como as pessoas fazem para agendar uma consulta com você e saber se elas são psicopatas ou não? Brincadeira. Vocês podem entrar em contato no perfil mesmo, e a gente conversa e combina essa consulta, né? Eu quero agradecer a doutora Fernanda, que esteve presente aí também, uma ótima dermatologista aqui, que está prestigiando a gente, a Laura, Esther, muita gente aí importante, a doutora Clara, doutora Angélica, colega aí, está em Brasília. Bacana. Muito obrigado, viu, gente? Legal. Olha, o João Ernesto falando que psicopata é bom só como vilão do filme ou da novela. Também concordo. Exato. Lá exato. pode ficar, inclusive, muitos exemplos dos cinemas, né? Que a gente acha interessante assistir, parece que são os dramas mais envolventes. A gente fala, nossa... E parece que tem muito psiquiatra, né? Que também tem esse comportamento nos filmes, né? São os vilões. Sim, muitos terapeutas envolvidos nisso. Deuses tem defenderais, mesmo. Roberto. Por favor, por favor, gente. Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Roberto, um abraço. Obrigado, gente. Abraço. Lindo. Você não é convidado, você é de casa, né? Tá ótimo, agradeço. Obrigado. Foi ótimo, ótimo mesmo, tá? Mari, então? Deixa eu ver, gente, tem mais alguém falando alguma coisa? Tem muita gente. Um beijo pra Mariana, pra Cleo. Manda beijo aí, Roberto. Pra todo mundo. Gente, tô igual o povo lá da Xuxa. Pra minha mãe, pro meu pai, tá um monte de gente da minha família aqui, eu, família boa. Tem familiar seu aqui, né? Admirando. Tem também. Ai, gente, acho tão fofos os familiares, assim, né? Pra prestigiar o trabalho da gente. A Alessandra, minha prima. Beijo, Alessandra, ginecologista. Tem a psicóloga Ana Carolina aqui. Psicóloga excelente eu não tô... pra você também. Eu não consigo ver onde que a gente vê essas pessoas, hein, Benito? Vai baixando o dedo aí. A Beatriz também tá aqui. Olha que legal, gente. Só gente bonita no nosso Instagram, né, Roberto? É isso. Fim. Obrigado, gente. Agradecemos, gente. Vou salvar depois. Abraço, Murilo. Tá. Beijo. Beijo. Vou tentar encerrar aqui, peraí. Roberto, depois você dá sugestões de tema, tá, Roberto? Você tá devendo tema. Pode deixar. Tô. De verdade. É sério isso, gente. Verdade verdadeira. Vou falar nada mais com você, não. Você tá muito tratante, né? Que isso? Muito tratante você, Roberto. E aí? Eu não tô conseguindo finalizar, que a gente vai... Você acha que eu finalizo? Você acha que eu consigo finalizar? Só fechar? Sim. Tenta. Porque então vamos tentar. Beijo. Beijo.